Hoje temos a grata satisfação de receber o professor mestre doutorando Rodrigo Murad do Prado, jurista e defensor público do Estado de Minas Gerais, doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito e pós-graduando em Direito Privado, Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, e em Direito de Família e Sucessões, professor universitário, autor e conferencista na área do Direito Penal, que vai falar sobre o tema Doutrina Penal Nazista. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo e a partir de agora fique à vontade para a sua exposição. Eu agradeço imensamente o convite do Centro Universitário de Ourinhos, do curso de Direito. Para mim é um grande prazer poder falar com vocês e, embora esse tema choque um pouco, porque nós vamos rememorar um pouco das atrocidades que foram praticadas no regime totalitário, é de extrema importância nós conhecermos o nosso passado, o passado da nossa humanidade, para que nós administremos o nosso presente e pensemos o nosso futuro. Eu começo a falar para vocês a respeito de que tudo que foi praticado no nacionalsocialismo teve fundamento no Estado de Direito, na lei, na legislação e, sobretudo, na legislação penal. Se eu começasse a minha explanação com uma frase, eu recolha de todos vocês a maior atenção do mundo. Eu poderia iniciar dizendo que uma sociedade saudável deve fazer de tudo para se purificar do mal. Se nós pensarmos nessa frase, sem pensarmos em quem a teria proferido, quem a teria dito, nós justificaríamos todos os atos que pudessem, de alguma forma, combater um mal social. E o crime é um mal social. Só que essa frase foi falada por um dos maiores ditadores totalitários do mundo, nosso conhecido Adolf Hitler. E com essa frase, toda a doutrina penal aplicada pelo Terceiro Reich, o Terceiro Reich nazista, capitaneado por Adolf Hitler e seus principais seguidores, e quando eu falo principais seguidores, eu falo nos seus marechais, os marechais e generais do Reich, como Hermann Göring, nós falamos aqui em Himmler, nós falamos em Joseph Goebbels, em Martin Bormann, em Heinrich Heydrich, Friedrich Spee e muitos outros que poderíamos citar aqui. Mas, quando falamos em uma doutrina penal nazista, nós temos que levar em conta fatores que justificaram a ascensão desse regime totalitário. E aí nós começamos a falar sobre o final da Primeira Guerra Mundial, as sanções que foram impostas aos alemães pelos vencedores da guerra, um tratado que foi pactuado praticamente aniquilando toda a possibilidade de reengendramento social de uma nação derrotada. A Alemanha não só saiu derrotada na Primeira Guerra Mundial, como que o Tratado de Versalhes a colocou num status de uma nação subjugada, uma nação que estava à mercê das vontades de todos os seus vencedores e estava completamente endividada em razão de ter sido culpada pelos atos de guerra, culpada pela destruição que a guerra causou, e a ela foi impingida não só indenizações pecuniárias, mas também o perdimento de seus territórios e até a limitação de seu poderio e possibilidade de poderio bélico. Enfim, naquele momento nós tínhamos uma Alemanha praticamente que devastada. Ali por perto, nós estávamos vivendo um momento único em um estado vizinho praticamente à Alemanha, que era a Itália. Na Itália nós havíamos o estabelecimento de um líder, um duce, um líder fascista, um líder que, com base na bandeira de tudo pelo Estado, todos pelo Estado, havia conseguido aglutinar as vontades populares
e fazer com que a vontade do Estado, o fim do Estado e o cidadão como servo do Estado fossem erigidos à condição de justificador de um regime totalmente totalitário, e quando eu digo totalitário, porque a política era expressamente dominadora. Os seres humanos, as pessoas da Itália, serviam à vontade do Estado. E esse Estado era representado pelo Duce, que era Benito Mussolini. Muito bem. Esse movimento, além de outros movimentos um pouco relacionados ao fascismo e algumas questões econômicas que permearam a situação em que a Alemanha vivia, deu poderio ao surgimento de um partido nacional-socialista, um partido extremamente voltado à ressuscitação de todo o orgulho do povo alemão. Me aparece um indivíduo que havia lutado a Primeira Guerra Mundial na condição de soldado, um soldado raso, mas que de alguma forma tinha o poder de seduzir as massas através de seu discurso que reerguia qualquer tipo de ego devassado. Adolf Hitler, assim como seus partidários, eles conseguiram a ascensão política em um país que, como eu havia dito, precisava de se reorganizar. No ano de 1938, Hitler, Führer, já eleito e colocado no posto de líder supremo da nação alemã, havia feito um trabalho de reestruturação do Estado, de reestruturação do Reich, tão bem feito que foi eleito pela revista Time como o homem do ano de 1938. E não só por isso havia um certo reconhecimento de toda uma nação, mas também de países como os Estados Unidos, reconhecendo as atitudes políticas daquele senhor Adolf Hitler como as atitudes que de alguma forma conseguiram reerguer uma nação que foi devassada por um tratado, como já dito, o Tratado de Versalhes. Nesse contexto, o nazismo vai tomando corpo. Ele passa de uma ideologia partidária para uma ideologia popular. Diferentemente do regime fascista, em que o Estado estava acima do indivíduo, o indivíduo serviria ao Estado, no nacionalsocialismo, o movimento era um pouco parecido, mas diverso. Diverso no seguinte sentido. Ao criar essa política nazista, erigiu Adolf Hitler que a comunidade do povo, a unidade do povo em torno do nacionalsocialismo estava acima de qualquer coisa, até mesmo do próprio Estado. Então vejam vocês as diferenças tênues entre fascismo e nazismo. No nazismo, não é o Estado que estava acima de tudo e de todos. No nazismo, a comunidade do povo, esse valor que aglutinava todos os indivíduos alemães, é que faziam com que esse regime totalitário se tornasse coeso, forte, e pudesse, assim, o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazi, engendrar toda a sua política pela Alemanha. Hitler utilizou de um discurso que visava o resgate de ideias pan-germânicas, ideias pan-germanistas, ideias baseadas no mito de que a população germânica seria herdeira de Odin, o pai de todos, o pai do Thor, aqueles que gostam dos filmes, o pai do Thor, o pai de todos, o todo-poderoso Odin. Esse mito pan-germânico, essa relação que Hitler estabeleceu com a cidade de Atlantis, por exemplo, fazia com que a questão biológica, a questão racial, a supremacia racial, por assim dizer, se sobressaísse, estabelecesse que a comunidade do povo, o Partido Nacional Socialista como representante dessa comunidade do povo, ela fosse
envolta desse mito de que o homem alemão, o homem que merece viver na Alemanha, era o homem ariano, o homem herdeiro desse arianismo, dessas características bioantropológicas do homem ariano. Homem alto, homem branco, caucasiano, de olhos claros, de cabelo louro. Aquele típico exemplo que nós temos como um indivíduo ariano, um indivíduo diferente, um indivíduo que era digno de ser o herdeiro daquele gene biológico, por que não, de Odin, o Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de todos. Esse discurso que foi engendrado por Adolf Hitler na sua obra Mein Kampf, Minha Luta, no qual ele dizia que o resgate de valores germânicos era fundamental para a reestruturação do Estado, foi conhecido como um discurso populesco. Lá na Alemanha nós chamamos de discurso Völkisch, um discurso que pregava essa diferenciação de classes, essa diferenciação entre raça, essa diferenciação entre germânico e não germânico. Surgem os primeiros bodes expiatórios. Numa comunidade do povo, todo aquele que pudesse contaminar a raça se tornava indesejado. Inicia Adolf Hitler suas políticas públicas de higienização social, onde ele passou a utilizar do direito penal para punir as pessoas pela forma como elas se apresentavam ao mundo. Isso mesmo. Se o indivíduo era portador de uma deficiência física, de uma deficiência mental qualquer, ou alguma doença que de alguma forma pudesse contaminar esse arianismo, esse indivíduo era indesejado. E a ele o direito penal agia, aniquilando esse indivíduo, colocando ele num campo de trabalhos forçados até esgotar toda a energia desse indivíduo e assim encaminhá-lo para a morte em um campo de extermínio. O que o nazismo fez não foi bem isso. Os senhores devem ouvir falar em nazismo e pensar em sua política de ódio aos judeus, aquilo que nós vamos chamar aqui de antissemitismo. Mas o nazismo foi muito além disso. O nazismo não só perseguiu os judeus não foram os únicos, foram os mais perseguidos em volume, mas não foram os únicos perseguidos por esse regime totalitário. Nós temos ciganos, nós temos povos latinos, nós temos negros, nós temos pessoas que eram diferentes daquele padrão ariano, que foram perseguidas e, sobretudo, perseguidas com base num direito penal preventivo, um direito penal que justificava o Estado, as denominadas leis de Nuremberg, as leis que visavam a caça dos indesejáveis, dos indesejados, e a justificação de penas cruéis e de morte a essas pessoas, porque essas pessoas representavam aquilo que a comunidade germânica não queria conviver. Ou por serem portadoras de alguma anomalia, ou portadoras de alguma ideologia que incomodasse a política estatal, a política do Partido Nacional Socialista. Surgem as leis de Nuremberg, leis duras, leis estas que puniam as pessoas pelo aquilo que elas eram e não por aquilo que elas faziam. Se o indivíduo era cego, se o indivíduo era portador de alguma enfermidade de nascença, ele era indesejado à comunidade. Um direito penal extremamente baseado no ódio, na punição do indivíduo pela sua própria existência e a justificação da aniquilação da vida quando essa vida não tiver valor para a comunidade do povo. Muito se fala em extermínio de judeus, mas poucos de nós falamos em justificativa que o Estado nazista fez e teve para perseguir todos aqueles que ideologicamente não eram as pessoas que compartilhavam desses ideais. Todos aqueles que de alguma forma contrariassem essa ideologia do nacionalsocialismo foram perseguidos por leis duras, leis penais que impunham a sua prisão, o seu julgamento sumário e o encaminhamento desses prisioneiros a campos de trabalhos forçados e, após o esgotamento de sua energia,
quando eles já se tornavam não úteis ao Estado, a campos de concentração que tinham lá seus fornos crematórios, suas câmaras de gás. Pois é, quando nós falamos em nacionalsocialismo, nós precisamos ter em mente que um regime totalitário se valeu do direito penal e banaliza todo o mal, nos dizeres aqui, parafraseando a nossa filósofa Hannah Arendt, há uma banalização do mal no intuito de se preservar uma ideologia voltada a uma raça superior e a um Estado baseado em um exercício de manutenção de ideais germânicos, como sendo aqueles povos superiores e dignos de dominar todo o resto do mundo. Nesse cenário todo, né, falamos tudo isso a respeito do que veio a ser o nazismo, quais foram as suas características principais, como surge esse movimento, quais foram as razões, embora de uma forma bem sintética, eu trouxe para vocês, né, falar de nazismo, eu estudo isso há mais de 20 anos, não teria aqui numa palestra a possibilidade de trazer todos os fatores que levaram ao surgimento desse regime. Eu trouxe só os principais, aqueles que vão fazer com que vocês, estudantes, compreendam o que esteve por detrás de sua criação. Mas o que é mais importante, qual foi o papel do direito penal na justificação desse regime totalitário? Como Hitler e seus principais seguidores e seus principais indivíduos a que ele confiava as palavras e o destino daquela nação, ele pôde colocar em prática uma política penal totalmente voltada à aniquilação dos indesejados. Vou contar uma história para vocês de como surgiu a perseguição aos judeus. Isso é muito importante porque as ideias de Hitler convenceram muita gente, inclusive pessoas de fora da Alemanha. Nós temos aí, até a declaração de guerra, uma participação ativa da indústria estadunidense, da indústria russa, da indústria britânica e até de países como o Brasil e a Argentina fazendo negócios com o Estado nazista e respeitando essa política, que foi a política adotada pelo Partido Nacional Socialista entre 1933 a 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí as ideias de que o direito penal como base de um Estado totalitário surgiu a partir da encomenda que Hitler fez a um dos seus grandes professores universitários. Na época, nós tínhamos um professor universitário renomadíssimo, chamado Edmund Messiger. Messiger, os senhores vão encontrar no rodapé de todas as obras de direito penal que os senhores já consultaram. Se os senhores têm algum livro de direito penal, diretamente vão na última página das referências bibliográficas, na letra W, os senhores vão encontrar Edmund Messiger, os senhores vão encontrar o Elzel, na letra W, vão encontrar Messiger na letra M, mas Messiger foi um dos mais importantes professores de direito penal, e ao qual Hitler incumbiu uma tarefa interessante, estabelecer uma política criminal que justificasse toda essa ideologia racial, essa ideologia de pureza, de busca da pureza de uma raça. Messiger chamou um criminólogo, um médico, chamado Franz Exner, e elaboraram juntos um programa. E aqui eu faço um parêntese. Não podemos esquecer que nesse momento de surgimento do nazismo, de ascensão do nazismo, nós estávamos vivendo paralelamente um movimento chamado positivismo criminológico. O que é isso? Nós estávamos vivendo uma mudança de um paradigma dentro do estudo das ciências criminais, em especial da criminologia. Movimento da escola positiva. Esse movimento partiu dos estudos de Lombroso. Cesare Lombroso,
estudou, e vocês devem ter tido a indicação aí para leitura de seu clássico, O Homem Delinquente, o Homo Delinquente em italiano. Cesare Lombroso, ele passou a realizar estudos com prisioneiros na Itália e estabeleceu características físicas, biológicas, que combinadas demonstravam um determinado padrão do ser criminoso, do indivíduo criminoso. Com Lombroso, seguindo inúmeros outros, Enrico Ferri e Rafael Garofalo, e tantos outros, inclusive aqui no Brasil, Raimundo Nina Rodrigues, havia um movimento de biologização do direito penal. Trocar o estudo do crime da toga para o que nós chamamos jaleco. O estudo do crime deixava de ser típico de juristas e passava para médicos. E isso foi um movimento que estava em ebulição justamente quando surgem as primeiras discussões sobre arianismo, sobre supremacia racial. Nesse cenário todo em que a biologia, a diferença de raças estava relacionada às evoluções das espécies de Charles Darwin, e quando seu sobrinho, Francis Galton, traz essa teoria do Darwin para a sociologia, dizendo que o homem também evolui como todas as espécies, e teríamos aí diferenças que tornavam determinados homens superiores a outros, determinadas raças superiores a outras, nós encontramos um campo fértil para a fertilização dos ideais, das ideias do nacionalsocialismo, não é? É esse momento que surgem os primeiros passos para a criação de uma política penal biologicista. E foi isso que Hitler conseguiu colocar em prática através desses dois professores, Edmund Messinger, um jurista, e Franz Exner, um médico, que também havia estudado direito e estudava criminologia. Esses dois professores criaram uma política criminal, um projeto de política criminal que daria aso ao estabelecimento de inúmeras leis de perseguição às pessoas indesejadas, chamado de Projeto de Política Criminal dos Estranhos à Comunidade. Quem eram os estranhos à comunidade? Os estranhos à comunidade seriam todos aqueles que, de alguma forma, não eram dignos de conviver nessa comunidade do povo. Os estranhos à comunidade estabeleciam, esse projeto estabelecia metas de segregação de determinadas pessoas indesejadas, e aí incluindo os deficientes e todos aqueles que esteticamente ou biologicamente não eram idealizados como dignos de conviver nessa comunidade ariana, surgem as primeiras discussões a respeito da inclusão de pessoas que, por sua religiosidade ou por sua herança de raça ou por origem diferente da germânica, não pudessem conviver naquela comunidade. Surgem as justificações para a perseguição, a prisão, o julgamento sumário e o encaminhamento de ciganos a campos de concentração. Surgem as primeiras justificativas para o aprisionamento de todas as pessoas que eram subversivas ao sistema nazista, ao regime político do nacionalsocialismo. E daí surgem os primeiros passos para a perseguição dos judeus. Os judeus, para Hitler, eram os grandes culpados pelo empobrecimento da nação alemã, pela exploração do povo alemão na Primeira Guerra Mundial e no pós-Primeira Guerra Mundial. Segundo ele, teriam sido os judeus aqueles que foram os que mais exploraram essa raça ariana superior, aproveitando-se de um momento. Hitler chegava a chamar os judeus de um verdadeiro câncer dentro de uma sociedade. Nisso foram estabelecidas leis que punissem, justificassem a prisão de todos aqueles que descendiam até o 4º grau, na sua linhagem, de pessoas judias. O mais interessante, eu abro um parêntese aqui, que o próprio Hitler precisou
fazer algumas alterações na sua origem, modificando inclusive o sobrenome de um avô, que possivelmente teria origem judia. E isso para que ele não fosse taxado de judeu e pudesse vir a ser preso. Nessa política de higienização racial surge o Holocausto, que é nada mais nada menos que o estabelecimento de uma política que visava o cumprimento de 6 passos. O primeiro deles: eu preciso definir quem não é digno de conviver na comunidade do povo. Então eu tenho a definição em lei de todos os que seriam indesejáveis à convivência com os arianos. No segundo ponto, eu justifico por meio do direito penal que o Estado e a comunidade do povo alemão expropriasse todos os bens desses indivíduos indesejáveis da população judia. Um prato cheio para que a expropriação do patrimônio dos indesejados pudesse ingressar nos cofres públicos e fazer com que Hitler pudesse dar ensejo a toda a sua carreira de dominação e reconquista de territórios e subjugação de nações. Em um terceiro ponto, Hitler estabelece, através desse programa Estranhos à Comunidade, a determinação de que todos esses indesejáveis eles deveriam ficar concentrados. Surgem os guetos, o famoso gueto de Varsóvia, na Polônia, e alguns guetos, bairros fechados, cercados, cercanias, aonde havia concentração de todos os judeus, e de forma a facilitar a retirada deles do convívio da comunidade do povo. Em um quarto momento, Hitler já havia criado, mas põe em prática, a Einsatzgruppen, a SS, a polícia da política, o grupo de extermínio, capitaneado por Heinrich Himmler, e que estabeleceu políticas de matança e extermínio da população que contradizia os valores do nacionalsocialismo. Em um quinto momento, a deportação de todos esses indivíduos que foram definidos, foram expropriados, foram concentrados, foram segregados pela SS, a deportação deles para campos de trabalhos forçados, no nítido intuito de exaurir toda a energia do ser humano indesejado e colocando essa energia como sendo uma pena, mas a serviço da nação, da comunidade do povo, do Partido Nacional Socialista. Feito isso, passa essa população a se tornar um peso a partir do esgotamento de sua energia. E aí o sexto e último ponto, que é o encaminhamento final desses indivíduos deportados aos campos para os campos de extermínio. E agora, na mente dos senhores, vem Auschwitz como grande exemplo. Auschwitz-Birkenau, o campo de concentração, o campo da morte, que estabelecido no centro da Polônia e que ali havia como o grande campo de extermínio, o grande campo de concentração e extermínio de toda essa população indesejável. Pois bem, tudo isso foi feito através do direito penal, pelo direito penal e justificado pelo direito penal. Hitler criou, na época, para julgar todos esses indivíduos que de alguma forma cometiam atos contra a política partidária do partido nazi, um tribunal do povo. Esse tribunal do povo foi criado em Nuremberg, onde foram publicadas as leis que justificavam toda a sua política totalitária, toda a sua política de subjugação, todo esse projeto que eu acabei de lhes dizer, Estranhos à Comunidade. Pois é, esse tribunal do povo, engraçado dele, é que ele era presidido por um dos grandes líderes do nazismo, que era Hans Frank, mas que por um curto período ele precisou, exerceu a função de presidente do Tribunal do Povo e foi encaminhado à Polônia para lá ser o seu governador. A Alemanha já havia
invadido a Polônia e tomado para si todo aquele território, precisava de um governador na Polônia. E Hitler indicou Hans Frank. E para seu lugar, só havia um nome dentre aquelas pessoas confiáveis e que era um nazista fervoroso, um juiz chamado Roland Freisler. Freisler é conhecido por ter julgado aqueles que participaram de tantas tentativas de golpe, de assassinato ao Führer, né? Daqueles que participaram da denominada Operação Valquíria. Os senhores devem ter, aqueles que viram o filme, Operação Valquíria, os senhores devem ter visto o ator Tom Cruise, que ele era o protagonista do filme, ele fazia o papel do coronel Stauffenberg, um dos idealizadores desse golpe, desse atentado ao Hitler, e que foi julgado por um juiz que tinha por hábito não dar só sentenças, não só encaminhar os indivíduos para o fuzilamento. Ele tinha por hábito escarnecer das pessoas, cuspir nos réus. Ele tinha ali a missão de praticar todas as atrocidades e demonstrar toda a demonização que os nazistas faziam com todos aqueles que contradiziam os seus valores. Esse foi Roland Freisler, um juiz que, felizmente, ele faleceu dentro desse tribunal de Nuremberg quando uma das bombas dos tantos contra-ataques do povo aliado realizou já no final da guerra. Uma bomba caiu exatamente em cima do local onde ele presidia os seus julgamentos. Mas o que nós temos para falar a respeito dessa política penal que foi idealizada por lá é que o direito penal, eu falei tanto de direito penal para os senhores, mas eu preciso de toda essa política, mas eu preciso justificar como que o nazismo fez tudo isso que eu disse e baseado na lei. Os senhores devem já ter ouvido nas aulas aí dos professores de direito do trabalho, de direito social, de direito constitucional, numa Constituição da República de Weimar, não ouviram? Essa República de Weimar era o Estado alemão que havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial. E aí a Constituição que foi elaborada foi uma Constituição elaborada na cidade de Weimar, após a derrota da Alemanha. Essa Constituição era uma Constituição que foi reformada algumas vezes nessa cidade de Weimar, e ela continha no seu corpo normas que davam criação ao direito penal e relegavam ao Código Penal a obrigação de engendrar princípios garantidores dos indivíduos perante a persecução penal, perante o exercício do direito de punir. Pois é, o Código Penal alemão, então vejam bem que a Constituição, a Constituição em momento nenhum foi revogada com o surgimento do nacionalsocialismo. A Constituição se manteve íntegra. O que houve foi a modificação das leis que, de alguma forma, davam a positividade a essa Constituição. E uma dessas leis foi o Código Penal. No artigo 2º do Código Penal alemão, nós tínhamos uma previsão muito semelhante a essa previsão que temos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos lá no artigo 5º a disposição a respeito do princípio da estrita ou extrema legalidade, aonde só há lei, só há crime onde há lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É o que os senhores aprenderam com seus professores no que se chama princípio da legalidade ou princípio da anterioridade da lei penal. São garantias que nos são atribuídas pelo próprio Estado para que o exercício do poder punitivo não nos faça sentir ou nos pegar de surpresa, permitir a punição por atos que até então não estavam previstos como contrário aos ditames sociais. O que Hitler fez? No Código Penal nós tínhamos uma previsão muito parecida nesse Código Penal alemão, que foi alterado pelo Hitler e pelo seu parlamento, o Reichstag. Lá
havia uma dicção exatamente com os seguintes dizeres: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que foi feito no nazismo? Hitler alterou esse artigo 2º para fazer a seguinte previsão. Olha só a nova redação. Será castigado quem cometa um fato que a lei declare punível, ou que mereça castigo segundo o conceito básico de uma lei penal e segundo o são sentimento do povo. Agora não é a lei que diz o que é mais crime. Além da lei, o são sentimento do povo alemão. Então, é crime tudo aquilo que o são sentimento do povo alemão disser que o seja. De quem era o são sentimento do povo alemão? De Hitler, seu líder supremo, seu líder máximo, seu grande Führer. Daí, nós temos a alteração do Código Penal alemão, que dá ensejo a possibilidade do uso, inclusive, da analogia para a punição de qualquer tipo de infração que atente contra esse são sentimento do povo alemão. Pois é, esse foi o grande engendro que o Partido Nacional Socialista fez em matéria de legislação. Alterou-se uma garantia uma garantia penal, e hoje elevada, erigida a valores supremos constitucionais. Não existe, eu desconheço, uma Constituição que não tenha como garantia o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da tipicidade da lei penal, o princípio da estrita legalidade da lei penal. Mas naquela época Hitler fez isso, tudo com base na lei. E com isso, Hitler passou a expedir seus decretos, autorizando punições por indivíduos que pensassem ou que colocassem em risco essa política de conglomeração do povo, essa política da comunidade do povo em torno dos valores do nacionalsocialismo. Pois é. Isso tudo foi feito com base na lei. O Holocausto foi feito com base na lei. O extermínio de populações tchecas, de populações ciganas, de populações que, de alguma forma, na medida que eram dominadas, passavam a ser presas, confinadas, encaminhadas a campos de trabalho forçado, submetidas à política de ataque, de aniquilação de qualquer tipo de possibilidade de contra-ataque das SS, até o esgotamento da energia das pessoas, da energia vital, porque sugada para os interesses do nacionalsocialismo, e aí encaminhadas às câmaras de gás, onde o Zyklon B fazia o seu papel de intoxicar essas pessoas num suposto banho que tomariam, e de lá encaminhadas aos fornos crematórios, dentre os tantos campos de extermínio em Auschwitz. Pois é, vejam que todas essas atrocidades que nós chamamos de exercício de um direito penal do terror foram praticadas por Hitler e seus seguidores. E digo que toda a comunidade do povo, se fosse julgada, todos aqueles que apoiavam o sistema, colocaram em prática tal política e eram, de alguma forma, partícipes de toda essa matança, de toda essa desconsideração de seres humanos. Até então nós não falávamos em direitos humanos. Os direitos humanos praticamente que foram objeto de valorização com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, e aí a elaboração das declarações universais de direitos humanos, o estabelecimento dos pactos de direitos civis, políticos, econômicos e culturais. Até então nós tínhamos a total possibilidade de que cada país dissesse quais seriam os direitos de seus próprios súditos. E aí nós temos o que foi feito pelo nacionalsocialismo e por todos aqueles que de alguma forma auxiliaram essa política grotesca, essa política que de uma forma muito nebulosa, de uma forma pantanosa,
levava as pessoas à morte. Em um dos campos de concentração havia a seguinte frase: Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Essa frase era utilizada como política de justificação para o aprisionamento desses estranhos à comunidade. Essa política de justificação era voltada para os arianos, a comunidade do povo. Olha, eu, Hitler, estou segregando esses indivíduos porque eles não são dignos de estarem aqui conosco, de usufruírem das benesses do nosso Estado, do nacionalsocialismo. E por isso eu vou encaminhá-los a um campo de trabalho forçado, porque o trabalho liberta. E nós sabemos que a liberdade para o nacionalsocialismo sempre foi a aniquilação, a morte, o fim de todo aquele diferente à comunidade. Bom, nós podemos aqui traçar como esses sendo os principais pontos. Eu queria aí dizer que já estou encerrando praticamente a minha exposição e colocando vocês a possibilidade de perguntarem, de conversarmos a respeito e dizer que isso tudo que eu falei é fruto de uma pesquisa não feita só por mim, mas principalmente pelo meu orientador no meu doutorado, que é o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que pesquisou a respeito da doutrina do direito penal nazista e publicou uma obra na Argentina chamada Doutrina Penal Nazi, a dogmática penal alemã entre 1900 e me incumbiu. Eu fiquei muito satisfeito de enfrentar esse desafio de fazer a tradução e alguns comentários para a edição brasileira. Esse livro está publicado pela editora Tiran, que eu gostaria de disponibilizar para sorteio aí para a faculdade. Não sei como que nós poderemos fazer isso. Vou colocar vocês numa situação difícil aí de como sortear esse livro, mas está aqui para ser encaminhado para vocês o livro que eu traduzi, Doutrina Penal Nazista, Dogmática Penal Alemã, entre 1933 e 1945. Pois bem, gostaria de dizer as palavras finais, que é muito importante que nós revivamos e estudemos essa política que foi colocada em prática, para tomar cuidado com todo discurso de ódio ou todo discurso de estabelecimento de alguma diferença entre seres humanos, todo discurso fascista, todo discurso totalitário, todo discurso que justifique a sobreposição de um homem sobre outro por suas características físicas, biológicas, a justificar o ressurgimento de uma política racial, de uma política segregacionista, de uma política impositiva, de ressurgimento de um direito penal do terror, como foi o direito penal aplicado na Alemanha nazista. Abro aqui para as perguntas, agradeço imensamente a oportunidade de ter falado aqui para vocês durante esse tempo. Eu não costumo me alongar muito, porque o nazismo desperta muitos questionamentos. Espero ouvir as perguntas de vocês e poder, de alguma forma, contribuir respondendo com base no que eu tenho de experiência em nazismo desde 2002, estudando e perseguindo os efeitos de uma política totalitária desse escola e seus reflexos, inclusive, nos países latino-americanos. Agradeço a oportunidade de ter falado aqui com vocês. Devolvo a palavra à nossa apresentadora. Excelente palestra, professor, muito esclarecedora. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela obra que o senhor está disponibilizando para o nosso sorteio. Já vamos girar o sorteio aqui e hoje mesmo a gente já vai falar o nome do sorteado. Também gostaria de falar que a minha eu já tenho, então não vou precisar ganhar, mas espero que algum dos nossos colegas consiga. Tá? Eu gostaria de chamar agora a professora Angélica, que ela vai participar do nosso debate, tá bom? Só um minutinho, só que ela tá tentando conectar. A professora Angélica, ela é excelente também nessa doutrina aí.
Nós vamos aguardar a professora Angélica, que ela está com um pequeno problema de rede. A professora Angélica já está pronta para participar da nossa palestra. Bom, conseguimos estabelecer aqui. Na verdade, não era problema de rede, acho que eu estava anotando, é a aula magna que todos nós recebemos do professor Rodrigo. Para mim, é uma imensa honra, porque o professor Rodrigo é a imagem de tudo aquilo que eu, pessoalmente, considero que deva ser o direito. O professor Rodrigo é defensor, ele pesquisa nessa área que, a mim, muito me emociona. O professor Rodrigo se autodeclara humanista, e isso eu acho, assim, de um peso incrível, até porque nos dá força também para quem vê o direito como um instrumento realmente de humanização. Também, para mim, é uma honra estar aqui representando o curso de graduação em Direito, aqui da Unifil, um curso que nós conhecemos pela referência que se tornou, não só na região, mas a projeção que hoje temos aqui com o nosso curso, a condução do nosso curso pelo coordenador, professor Daniel Marques, um exemplo nosso, e alguém que sabe, inclusive, dar o protagonismo ao outro. A Semana Jurídica foi organizada e vem sendo desenvolvida com os nossos acadêmicos. Inclusive, foram eles que formularam aí quem que ia abrilhantar a nossa semana. E escolheram muito bem. Eu fiquei altamente emocionada de ter a honra de dividir aqui a tela com o professor Rodrigo. Inclusive, orientando lá do professor Ricardo Beckman e co-orientado pelo professor Zaffaroni. Olha só o peso disso. Dos trabalhos do professor Rodrigo, essa questão do direito, né, penal do terror, a influência do fascismo na Latinoamérica, isso tudo me parece muito pontual, professor, infelizmente. Me parece muito necessário. Nós tínhamos, me parece, até bem pouco tempo, a impressão de que o Brasil era um país amistoso e que recebia todos com um calor afetuoso, independente da origem. E a partir da década de 90, parece que salta aos olhos que esse é um discurso eurocêntrico, porque estamos abertos principalmente ao europeu ou ao norte-americano. Porque nessa fase dos anos 90, nós começamos a receber aí os bolivianos, que passaram a ocupar uma subcondição humana, ali em São Paulo, principalmente. Depois tivemos uma onda de horror contra haitianos, que se espalharam aqui no sul do país. E agora vemos também o mesmo fenômeno com os venezuelanos. Nós somos afetuosos, professor, ou essa condição do ódio pelo diferente que nós não, né, mas que há uma pecha de inferioridade, essa falta de identificação com o povo latino-americano, isso tem florescido um lado do brasileiro que passava desapercebido até então? Eu queria agradecer suas doces palavras, que me fazem sentir muito acolhido, e mais uma vez agradecer todo o corpo docente da faculdade, sua coordenação, pela oportunidade de estarmos aqui, né, conversando. Para mim é uma honra sem precedentes eu poder falar daquilo que eu gosto, que é objeto da minha pesquisa. E agradecer a sua palavra, eu não sou merecedor de quase nada,
dos elogios que você me fez. Mas muito obrigado, porque isso faz com que eu tenha mais responsabilidade na hora de seguir, tenha mais energia. E isso faz com que a gente receba que o nosso trabalho, as nossas pesquisas têm feito alguma diferença para nós. Esse tema realmente é muito atual, embora pareça um pouco clichê eu falar de nazismo e direito penal em uma evolução tão significativa que a sociedade no mundo tem recebido. Eu acredito que hoje eu tenho pesquisado a influência do fascismo italiano no direito penal e quais foram as influências pontuais na política criminal brasileira nos idos de 40 a 1984, com o fim do governo militar e abertura política. Mas eu digo para a doutora que o Brasil, ele demonstra aquilo que hoje, como a senhora muito bem pontuou, o recebimento dos imigrantes faz surgir um movimento de estabelecimento de diferenças, em que nós, embora de uma forma forçada, temos acolhido esses imigrantes e os governos que precederam o atual também tiveram, assim, de uma forma muito tacanha, a possibilidade de estabelecer uma política de inclusão desses imigrantes na nossa sociedade. Nós verificamos que existe um ranço, uma questão de estabelecimento de indiferença àqueles que não fazem parte da nossa comunidade. É como se não bastasse a questão do negro, o nosso racismo estrutural, o nosso racismo escondido lá no nosso lugar mais seleto da nossa psique. Já, como se não bastasse isso, agora também nós temos a manifestação de um não acolhimento de pessoas diferentes. Nós vemos os outros povos latinos que aqui aportam como pessoas inferiores e pessoas que poderiam ser escravas. Aquele mesmo sentimento que levou os escravagistas a trazerem angolanos e todos aqueles outros grupos de tribos africanas a trabalharem aqui nessas terras quando da dominação portuguesa, nós vemos, dadas suas devidas proporções, estarem presentes ainda em grande parte da população. É difícil nós levantarmos a bandeira e não dizer que não somos nem um pouco racistas. De alguma forma, somos. O povo, em sua maioria, esconde o seu racismo, esconde a sua insatisfação com a diferença. E não é só sobre o negro, estamos falando aqui de todos esses povos que aqui aportaram por calamidades ou situações econômicas que levaram esses povos aqui chegarem, como bem pontuado pela senhora, os bolivianos e outros sul-americanos em São Paulo, os haitianos no sul do país, e as poucas políticas inclusivas que foram dirigidas a eles. Não só a esses povos. Recentemente recebemos uma comunidade síria de significativa importância em termos de número, fugindo daquele regime opressivo estabelecido pelo ditador sírio. E isso faz com que a gente veja quais são as condições que esses povos estão sendo colocados aqui no nosso país, qual é o tipo de inclusão. Houve até uma modificação do Estatuto do Imigrante recentemente, há uns 4 anos atrás, e que muito poderia ter feito de melhor e pouco fez. Nós mudamos uma legislação praticamente que mudamos a cor da roupa dessa legislação, não mudamos o modelito. O modelo é o mesmo, mas pouco fizemos por essas pessoas que vêm de fora. E não só o Brasil, nós temos países, presença desse racismo em outros países
latino-americanos. Nós temos presença de racismo muito forte com relação à população negra, talvez mais forte que a nossa, embora a nossa seja uma herança estrutural, nós vemos essa presença de racismo nos povos argentinos, que não suportam a convivência com um negro. O negro, para eles, é uma figura que incomoda, é uma figura diferente. A cor da pele diferencia, e isso faz com que o indivíduo seja taxado de um indivíduo com menor possibilidade, com menor potencialidade, não digno de convivência com os povos originários naquele estado, né? Eu costumo fazer uma brincadeira que toda vez que nós vamos que eu tenho que ir a Buenos Aires, eu e minha família, a gente praticamente não vê negro na rua. E quando vê é muito fácil de você identificar, porque os argentinos, eles têm uma certa resistência e praticamente que eles não apontam os olhos, eles apontam o dedo. Então, essa questão do racismo não está só presente no Brasil. Muitas pessoas costumam desprezar o nosso país e até colocar os brasileiros numa condição inferior aos outros povos latino-americanos. Nós somos todos iguais aqui. Como o professor Zaffaroni diz, da divisão do México para baixo, nós somos o verdadeiro norte. Nós somos uma coisa só. Então, eu vejo essa questão de uma forma preocupante, vejo isso como algo que deve ser refletido, e essas futuras gerações vão encontrar problemas enormes, porque aquilo que ficava escondido pela falta de acessibilidade, agora está mais presente, porque além da acessibilidade, todo mundo tem o poderio de dizer o que pensa em uma mídia de alta complexidade e longínquo alcance, como são essas redes sociais. Nós temos também políticas que vêm ressurgindo. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o ressurgimento de um possível Partido Nacional Socialista Brasileiro. Até eu teria aqui para mostrar, mas num outro momento não dá para a gente colocar. Esse partido chegou a ter página na internet, era www.nacional-socialismo.com. Claro que isso foi, pela justiça, retirado, e esse partido teria o número 88 como possível registro na justiça eleitoral. Então, surgem aí os movimentos antissemitas. Nós estamos vendo que a Europa está reavivando com a questão dos imigrantes africanos e os imigrantes sírios e os imigrantes dos seus próprios países, membros dessa comunidade comum, que vem sofrendo. Não é fácil ser português na Itália, não é fácil ser italiano na França, não é fácil ser francês na Alemanha. É muito difícil. As diferenças estão lá. Isso não é só uma característica nossa aqui com relação a esse racismo estrutural. Eu acredito que a política racista está presente em todo o mundo. E vai ser difícil que nós estabelecemos o fim disso. Por isso a importância de se refrisar, de se valorizar, de se difundir esse discurso próprio do ser humano. Nós não temos raças. Isso não. Nós somos de um gênero só. Nós somos humanos. E o que nos distingue não pode nos distinguir para nos diferenciar uns dos outros, e sim para nos diferenciar dos outros membros dessa biosfera. São essas as principais colocações que eu queria fazer, e agradecer mais uma vez a senhora pelas palavras que eu não sou digno, mas agradeço de coração. Eu que agradeço imensamente, e olha só, vou explorar o professor, né? Tem uma outra questão, professor, que é a seguinte: essa sua experiência riquíssima na Argentina também, em 2013, a gente tem muita correspondência cultural, também há alguns avisos. E essa sua experiência pode trazer uma informação para nós, que é muito importante, que é esse debate do racismo velado versus o racismo declarado. Qual contribui mais para que a gente possa, se não ultrapassar, mas aderir mais a um relativismo cultural a partir de uma perspectiva ou outra? O que é melhor?
um comportamento velado ou essa atitude mais declarada do povo argentino? Eu tenho muito medo do racismo velado, porque ele ressurge e ressurgirá com o primeiro político que levantar essa bandeira contra o negro. Eu tenho, e não só contra o negro, falamos aqui em descendentes de latino-americanos, hispano-americanos, de japoneses, chineses, coreanos, todos aqueles sírios, haitianos, todos aqueles que de alguma forma vieram para cá. Mas o primeiro político que levantar essa bandeira, e olha que isso não está longe de acontecer perto de tanta coisa que nós temos visto por aí, nós vamos verificar que esse racismo velado vem à tona. Aconteceu na Alemanha com o nazismo. Os alemães não eram conhecidos como uma população racista na época da Segunda Guerra Mundial. Até o surgimento do nacionalsocialismo, os alemães conviviam em um clima de reciprocidade com os demais países europeus. Havia uma questão de dominação territorial, mas não uma questão de supremacia de um povo contra outro. Isso era subjacente. O que importava eram as conquistas, desde Napoleão, desde Alexandre o Grande, desde da unificação italiana com Garibaldi e Vitório Emanuele II como seu rei. Nós temos aí as questões relativas às dominações. A questão racial sempre esteve subjacente. Eu acredito que o principal ensaio que deu margem ao surgimento dessa diferenciação racial, em termos filosóficos e políticos, foi de uma obra de um conde chamado Conde de Gobineau, Arthur de Gobineau, que foi um diplomata francês que escreveu uma obra chamada Ensaio sobre a Raça Humana, Ensaio sobre as diferenças nas raças humanas. Esse livro é até difícil de ser encontrado. Eu, para conseguir ele para minha pesquisa, praticamente que eu tive que percorrer sebos fora da América. E isso ainda encontrei na língua italiana. Mas esse livro traça muito bem qual é a ideologia racial que está subjacente aos povos. A questão do racismo velado, essa questão de nós aceitarmos a convivência com outro, tolerarmos a convivência com outro, é muito simples de ser perseguida. Eu vou dar um exemplo aqui para todos que eu presenciei esse racismo velado sendo posto em prática há uns 2 dias atrás. Eu estava no trânsito, e no trânsito nós temos os motociclistas, né? Os motoboys, aqueles que utilizam dos veículos de 2 rodas para se locomover. Um desses fez uma manobra um pouco arriscada, e eu escuto do carro ao lado o seguinte dizer: mas também olha a cor dele. Então veja que as justificativas, esse racismo que é velado, ele tende a encontrar um campo de florescência com uma política estatal que venha levantar essa bandeira. Nós não estamos muito longe disso. Eu digo que estamos até próximos demais de termos um movimento contra-revolucionário e talvez um movimento de ressurgimento dessa questão racista. Tudo na América do Sul, na América Latina, chega por último, né? Essas discussões raciais chegaram agora, que praticamente sempre existiram. Os Estados Unidos começaram a se ver coagidos pelas manifestações do povo negro contra as atrocidades que as polícias têm praticado contra os membros dessa comunidade, e isso tem feito com que aqui o efeito seja diferente. Ao invés de nós verificarmos isso e questionarmos o que está acontecendo lá para que isso não aconteça aqui, nós estamos encontrando o discurso de ódio disseminado, e aí, né, reavivar o Zaffaroni, parafraseando o que era dito na Alemanha nazista, o discurso Völkisch, o discurso popular, o discurso populesco, que faz com que o ódio venha à frente, porque o ódio cega.
a razão, né? O ódio tira a razão de todo indivíduo e faz com que ele tome atitudes e eleja o que é propenso a legitimar esse ódio. Então eu vejo o racismo velado de uma forma pior que o racismo demonstrado. O racismo demonstrado, ele é passível de ser punido, é fácil de você combatê-lo, porque ele é materializado. O racismo velado não, ele pode surgir com um movimento que dê amplitude ou possibilidade de seu florescimento no seio social. E aí, quando florescer, vai ser tarde. Nós vamos ter uma perda de legitimidade de combatê-lo. Nós temos uma lei de racismo, nós temos crimes de injúria racial, nós temos aí uma política pública afirmativa para a inclusão do negro nas universidades, nos concursos públicos, em tantos outros espaços, e agora até na política, segundo decisão do Supremo, de agora a pouco, acabei de receber o e-mail e determinando que fosse estabelecida uma cota da divisão do fundo partidário para possibilitar que as pessoas negras concorram em igualdade, em paridade de condições com as pessoas não negras. Mas é um problema sério, o Brasil ainda vai viver, nós vamos ver muitas coisas ruins nesses próximos anos. Eu penso que, principalmente porque houve uma polarização político-social e justificada pela corrupção, que é como se a corrupção no Brasil fosse uma novidade, nunca foi, sempre existiu, e uma justificativa de que contra a corrupção eu posso fazer tudo, inclusive adotar uma postura que legitima um discurso de ódio a qualquer um que seja diferente daquilo que eu penso. Eu passo a não aceitar a diversidade de pensamento. Eu entro naquele paradoxo da intolerância de Karl Popper. Se eu possibilitar a tolerância, eu acabo, por ser tolerante, me rendendo às vontades do tolerante. Então, nós tolerantes, nós temos que ser intolerantes com toda a intolerância. Nossa, que momento especial meu aqui, participando desse debate aqui na Unifil. Como eu sou grata em fazer parte do corpo docente, principalmente por esse momento que eu estou vivenciando. E aí, assim, sendo um pouquinho egoísta, eu vou fazer uma última pergunta, mas que o senhor professor já começou a respondê-la. Esse nacionalismo que a gente vê crescendo, um suposto ou um falso nacionalismo, e uma pauta dita moral, uma utilização equivocada da religião, discursos, inclusive oficiais, contra minorias, contra povos originários, contra quilombolas, isso tudo é o fermento para o surgimento de um são sentimento do povo aqui no Brasil? É uma pergunta que eu também me fiz há pouco tempo atrás. Será se nós vamos adotar esse discurso nazifascista, esse discurso de colocação do Estado acima de todos, né? Nós já estamos aqui com Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo. O próximo passo, quem sabe, é o Estado acima de todos, né? E o ser humano sob as vontades do Estado. Quem é o Estado? É o seu governante, são seus líderes e tal. É um discurso muito perigoso. É muito interessante lembrar que esse mesmo discurso é engraçado. Eu vou te dizer, quem conhece o que aconteceu no Terceiro Reich, e eu assim, tive acesso a alguns discursos que foram proferidos pelo Goebbels, que era um orador, um deputado. Ele chegou a ser ministro da propaganda e inclusive chegou a ser, após o suicídio do Hitler, ele foi o Führer por alguns poucos momentos. Mas o Goebbels, em vários de seus discursos, profere frases que eu venho acompanhando de forma categórica, repetidas nos discursos de vários dos nossos governantes, sejam ministros, sejam presidentes da República, sejam vice-presidentes, sejam pessoas que estão falando pelo presidente ou pelo governo.
nós vemos esses discursos sendo repetidos, parece, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também, o Trump fez a mesma coisa. Parece que o discurso do Hitler, aquela frase que eu falei no comecinho da minha palestra, uma sociedade sã deve fazer tudo para se purificar do mal, é como se isso voltasse à tona. Isso é muito perigoso. Eu sinto que, embora tardiamente, quase que 80 anos após o início do nacionalsocialismo, o Brasil, como tudo que chega mais tarde, parece que vem chegando, ecoando por aqui essas mesmas questões. Eu cheguei a ver, e eu recomendo que todos procurem, se quiserem, eu cheguei a ver uma entrevista que foi feita nos anos 90 pela Rede Globo, e um indivíduo que fundou um movimento fanático aqui, um movimento no estilo da Klan, da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. E ele era negro, e o repórter perguntou assim, olha, você valoriza tanto aí, você está com a bandeira, com a camisa, com a foto do Hitler, você sabia que pela política nacional socialista, você, por ser negro lá, não teria vez? Você nunca estaria aqui na frente de um movimento desse? O indivíduo desconhecia o que está por detrás, o que estava por fundamentando o nacionalsocialismo. Ele simplesmente levantou a bandeira e falou assim, pô, esse cara com esse cabelinho de lado, esse bigodinho próprio, ele me trouxe um pouco de simpatia, vou levantar a bandeira dele, vou declarar ódio a qualquer pessoa que pense diferente de mim. É um perigo isso. Estamos caminhando para isso e eu tenho muito medo que isso aconteça aqui. Hoje, se você se diz esquerdista, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas deve estar pensando que, olha, o professor Rodrigo é de esquerda, ele é ligado ao PT por estar falando isso. Não, eu não tenho nenhum tipo de conotação política no meu discurso. O meu discurso é histórico, é baseado em fatos históricos, em constatações. Não tenho aqui nenhum fundo político. Minha preocupação é que aquilo que eu vi acontecer e que eu procurei estudar a fundamentação venha se repetir num país como o nosso, cuja a multiculturalidade e a nossa formação é completamente diferente da formação do Estado alemão da época, né, do Estado italiano da época. Nós somos totalmente diferentes. E isso vem a surgir, e quem serão os perseguidos, quem serão os diferentes, quem não serão os arianos no Brasil, hein? Essa que é a grande questão. E aí o meu medo, serão os religiosos? De qual religião? Quem serão os perseguidos? Quem serão os execrados? Quem serão os vingadores? Quem serão os exaltados? Essas são as minhas principais questões, é o meu receio. Porque a questão de raça aqui, num país miscigenado como o nosso, não tem condição de acontecer. Pelo contrário, se puder haver um movimento aqui, a maioria do povo brasileiro é pardo ou negro. Então todos aqueles que se dizerem arianos, né, estão em minoria. Nós perderíamos qualquer tipo de batalha, por assim dizer. Mas o meu receio é o discurso de ódio atrelado a fatores religiosos. E aí nós encontramos os seguintes pontos. Quais religiões? Quem são os que não seguem Deus? Qual Deus é melhor? Como se um Deus fosse divisível ou tivesse características. Para nós é um só. Né? Aqueles que acreditam sabem que é um só. Essa resposta, o senhor me remete, talvez aqui, a uma teoria do John Rawls, uma teoria da justiça. Importante que nós façamos esse combate antes de sabermos qual será a nossa posição no futuro, se perseguidores ou perseguidos. Exato. Professor, agradeço imensamente. Agradeço imensamente por tornar memorável essa noite, não só para mim, mas para nossos queridos discentes, para o nosso corpo docente. Agradeço infinitamente. Agradeço também ao coordenador, o professor Daniel, porque sempre nos dá protagonismo, leva protagonismo aos discentes e proporciona eventos como esse no nosso curso. Agradeço os alunos aí, todos, mas nominalmente a Giane, a Tassiane, o Matheus e a Thaís, que tornaram aqui a semana esse evento brilhante, e o Marquinhos, a equipe, o Léo, o Luiz, que fizeram com que a transmissão acontecesse. Professor, obrigadíssima. Eu que agradeço. Tassiane, mas me responda só, galo ou raposa? Eu sou raposa, hein? Algum defeito tinha que ter, professor.
Obrigado por tudo, um abraço e eu que te encaminho. Obrigado por tudo, viu? Pela recepção, obrigado. Obrigada. Professor, eu tenho alguns agradecimentos e perguntas, e eu vou iniciar com a pergunta do nosso professor, que é o coordenador do curso, é o Daniel Marques de Camargo. Ele, primeiramente, agradece, falando assim: Professor Rodrigo Murad, muito obrigado pela participação relevantíssima e pelo prestígio ao nosso curso de Direito. Aí ele pergunta: Professor Rodrigo, o nazismo pode ser considerado o auge na história humana da falta de alteridade, do desrespeito ao outro como um ente autônomo e detentor de personalidade? Olha, agradeço as palavras do coordenador do curso, deixo aqui meu abraço e agradecer pela oportunidade de convite, mais uma vez, extensivo a todo o corpo docente e discente que tem me acompanhado. Essa noite, para mim, é uma noite muito especial, porque eu estou falando de um tema que eu adoro, né? E quando você fala daquilo que você gosta, você fala com prazer, com tranquilidade. Eu fico muito feliz de vocês terem dado essa oportunidade para mim. Eu me sinto aqui extremamente contente em poder estar trabalhando com essa temática. Realmente, nós podemos dizer que o nazismo talvez ele tenha sido não o maior movimento, mas aquele movimento que chegou ao maior extremo. Nós tivemos outros extremos, como o Holodomor, que foi um assassinato em massa praticado contra o povo armeno. Isso foi, aliás, o Estado, a Igreja sempre matou muita gente. Nós não podemos esquecer aqui das inquisições, né? As inquisições que ocorreram na Alemanha, as inquisições que a Igreja Católica praticou na França, a perseguição às mulheres e a pecha de bruxas, né? O professor Zaffaroni chama aqui esses manuais de inquisição, né? De manuais de caça às bruxas, e aí temos um deles como grande exemplo, o Malus Maleficum Maleficarum, do Friedrich como um padre jesuíta que combateu essas palavras, e temos aí esse manual Malus Maleficum Maleficarum do Kramer, um inquisidor. Nós temos o exemplo do Torquemada na Espanha como um grande inquisidor que praticou todas essas atrocidades, talvez não de uma forma organizada como o nacionalsocialismo fez. O nacionalsocialismo praticamente que estabeleceu um sistema de segregação, encaminhamento para campos de concentração e após o exaurimento de toda a força vital para o extermínio daqueles indesejados à comunidade, num sistema meio que próprio de uma sociedade industrial, né? O assassinato em massa era feito como se hambúrgueres fossem vendidos pelo McDonald's, né? Fazendo as devidas proporções, uma colocação muito ruim equiparar esse tipo de matança a uma questão própria de uma sociedade fordista. Mas tivemos vários momentos, várias situações no mundo que levam a outros movimentos de desrespeito total ao ser humano, de total descumprimento desses direitos humanos. E aí essa matança armena, essa situação toda que aconteceu nesse período, isso marca a nossa sociedade como um momento muito ruim, né? Eu posso dizer também que todos os índios que foram mortos, tanto nos Estados Unidos da América, como na América Latina, pelos exploradores e conquistadores, são manifestações de ódio e de falta de alteridade. As conquistas sempre levaram à morte, em nome do Estado, em nome das conquistas, em nome da dominação, se matou muita gente. O desrespeito humano me parece que sempre existiu, mas talvez o nazismo seja o principal exemplo de total desrespeito de uma outra alma humana, de um outro ser. Isso faz com que a gente tenha muito receio de falar nesses assuntos, isso faz com que a gente tenha muito medo de enfrentar isso, porque quando nós falamos em Inquisição, falamos em igreja, vamos falar em catolicismo,
e vamos mexer em valores culturais, religiosos, que podem incomodar muitas pessoas, mas nós não podemos perder a conta e perder a noção do que foi feito nesses períodos, né? Nós não podemos esquecer a quantidade de índios que foram mortos aqui no Brasil e nos países latino-americanos. Nós não podemos perder de vista a matança que ocorreu com os índios americanos e durante as conquistas territoriais, a luta pela conquista territorial. Então, muita gente morreu, mas o nazismo talvez tenha sido o regime político totalitário que fez da falta de alteridade sua principal marca. Fez da falta de alteridade e desrespeito ao outro ser humano e um desrespeito totalmente sistemático, porque a morte era praticada num sistema como se fosse um sistema de produção, uma máquina de matar, totalmente organizada, inclusive para extrair toda a matéria possível de ser aproveitada. Nós não podemos perder de vista que antes das pessoas serem encaminhadas, né, já falecidas, já assassinadas nas câmaras de gás, delas eram extraídos dentes, ossos, eram extraídos pele, era extraído tudo aquilo que de alguma forma pudesse fazer sabão, pudesse fazer peruca, pudesse fazer prótese dentária, pudesse de alguma forma ser útil. Então os corpos que eram cremados naqueles fornos crematórios de Auschwitz, Birkenau, em Treblinka, eram já corpos que, além de toda a energia vital ter sido sugada, tiveram o perdimento total, né, de toda a herança que poderia deixar. O sujeito não teve a possibilidade de ser considerado sequer como um bicho nesse momento. É triste, muito triste, lamentável. Professor, a Estefânia Ferreira, ela pergunta assim: essas leis destinadas a certas categorias de pessoas não seriam um exemplo de um direito penal nazista em tempos democráticos? Nós temos que tomar cuidado com o discurso do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, ele surge como uma manifestação de resgate desse estabelecimento do eu, o nós e eles, desse discurso de diferenciação entre pessoas. Nós tivemos aqui no Brasil, na década de 90, políticas públicas que tiveram um condão de estabelecer inimigos. Tivemos a lei de crimes hediondos, nós tivemos agora uma modificação na lei de execuções penais que cria um regime disciplinar diferenciado, que é praticamente que o estabelecimento de uma política do inimigo, né? A dogmática penal, o estudo do direito penal hoje vem trazendo um discurso punitivista. Nós somos bombardeados pela mídia com essa questão do punir por punir, da necessidade de incrementação do direito penal, de expansão do direito penal, de cada vez mais tornar o direito penal como protagonista da resolução dos conflitos sociais, sendo que, na verdade, se nós formos catalogar aqui, os professores todos, se nós formos colocar aqui em 30 minutos, estabelecer, olha, nós temos aqui que estabelecer uma lista de todos os tipos penais que nós lembremos, os professores de penal, os alunos, eu tenho certeza que em 1 hora vocês não passam de 150. Agora, sabe quantos tipos penais nós temos em vigor no Brasil, incluindo aí as contravenções penais e outras infrações que têm esse condão penal? Nós temos quase que 1.800 tipos penais em vigor. Eu dizia para você, de que adianta essa quantidade de tipos penais se nós não temos a capacidade de gerenciamento disso? De nada adianta, é um discurso populista, é um discurso que é próprio da política, porque não há, eu duvido se chegar um político aqui e dizer, olha, eu vou abolir a lei de contravenções penais porque ela caiu em desuso, eu vou acabar com a punição do furto, de pequenas coisas, porque o patrimônio não precisa do direito penal, existem outros mecanismos, eu vou acabar com
determinados crimes contra a honra, porque a injúria hoje é passível de ser resolvida pela esfera civil. Eu vou tirar aqui do Código Penal determinados dispositivos que perderam a sua importância e seu significado, porque a sociedade está adequada a isso. Eu vou acabar com a punição do jogo do bicho, porque no Rio de Janeiro todo mundo joga no bicho, então nós vamos acabar com isso. Eu duvido que esse candidato é eleito. Agora, se ele vier com um discurso totalmente contrário, eu vou aumentar as penas, eu vou trazer um pacote anticrime, como se o pacote anticrime fosse capaz, uma lei, ela fosse capaz de acabar com toda a criminalidade. Eu vou trazer aqui um recrudescimento e vou trazer um enrijecimento das leis de luta e de combate. Vou pegar a lei de crimes hediondos e vou trazer essa lei de crimes hediondos com penas maiores, com regime de cumprimento de pena muito mais severo, com uma energia muito maior sobre a população. Eu vou, através da lei, eu vou educar os seres humanos. Os brasileiros serão educados pela lei penal, serão educados no cárcere. Se eles não aprenderam, se não tiveram escola, vem cá que o direito penal vai resolver. Esse candidato ganha. Esse ganha. Agora, o candidato que é centrado, que tem consciência do malefício que o sistema penal tem, o malefício que ele faz, e analisar dados estatísticos, como o de, por exemplo, que existem mais pessoas presas do que crianças matriculadas no ensino fundamental. Esse dado assusta. Isso não é falado para a sociedade. Isso não é falado para a sociedade. Que existem mais vagas no sistema prisional do que vagas nas escolas públicas. E sabe quanto custa um aluno para o sistema de ensino, um aluno no ensino fundamental? Menos de R$600. E o preso? Mais de R$3.600. Essas são questões que nós precisamos levar em consideração e precisamos que as pessoas tenham ciência de que o aprisionamento não resolve uma sociedade. Pelo contrário, como já dizia os grandes filósofos, eu posso citar Gustavo Radbruch e tantos outros aqui, você mede o padrão de evolução de uma sociedade visitando as suas próprias prisões. Quando eu fui professor universitário muitos anos, e eu fiz uma experiência típica daquelas experiências de Stanford. Eu peguei os meus alunos de uma turma do período matutino, eram alunos assim que não trabalhavam, eles tinham uma condição financeira melhor, nós não tínhamos pessoas, né, negras ou diferentes na sala, era aquele padrão da classe média alta brasileira, né? Eu peguei esses alunos no primeiro dia de aula, eles estavam no quarto período, e eu disse, hoje nós não vamos ficar aqui na faculdade, hoje é a primeira aula comigo, eu sou o professor Rodrigo, vou trabalhar com vocês direito penal, mas nós vamos visitar 2 lugares, tem um ônibus lá fora, nós vamos a turma, eram 40 alunos. Bom, primeiro nós fomos ao zoológico, nós visitamos o zoológico da minha cidade, olhamos como eram tratados os animais, nós demos comida aos animais, alguns dos alunos se empolgaram, tiraram fotos, participaram, comeram pipoca, deram pipoca aos macacos. Ótimo. Em seguida, já no meio do turno, nós vamos agora visitar o presídio. Eu, como defensor público criminal, eu tinha franco acesso, e como fiscal da execução penal, entrei no presídio e franqueei a entrada de todos esses alunos, claro que respeitando todas as normas impostas e restritivas para o ingresso de pessoas. Enquanto os alunos estavam, né, se divertiram durante aproximadamente 1h30 no zoológico, eles não suportaram ficar 15 minutos no pavilhão de uma das unidades. Teve algumas meninas que saíram de lá traumatizadas e chorando, os meninos cabisbaixo, e voltamos para a sala de aula. Assim que nós entramos, uma das alunas disse para mim, por que o senhor fez isso comigo? E eu disse para ela, porque eu preciso te mostrar a verdade, e só a verdade te libertará. Você vai sair desse mundo cor-de-rosa que você vive e vai saber que você está aqui com uma responsabilidade enorme de que aquilo que você viu no presídio não seja nem sequer equiparado
ao que você viu no zoológico. Porque o verdadeiro zoológico não é o que nós visitamos. Infelizmente, é isso. Espero ter trazido algum contributo aí para a resposta. Eu acho que eu até falei demais. Boa noite a todos os participantes da 18ª Semana Jurídica. Professor Rodrigo, eu tenho mais uma pergunta. A Paloma, ela diz assim: professor, a política nazista pode ter influenciado na política nacional do Brasil, principalmente em Barbacena, Minas Gerais, onde houve mais de 60 mil mortes no manicômio? O livro da Andréa Arbex é ótimo, né? Eu adoro. Eu fiquei muito tocado com as histórias que ela retratou nesse livro. Para mim, fazem um sentido enorme. Nós vivemos aqui, sim, um tipo de holocausto, um holocausto manicomial, se nós podemos assim dizer, não só ocorrido em Barbacena, todo o sistema de tratamento da saúde mental no Brasil seguia um pouco aquele parâmetro. Evidentemente que pelos dados estatísticos que a autora Daniela Arbex trouxe no livro O Holocausto Brasileiro, demonstram como que eram feitas a alimentação, todo esse tratamento dessas pessoas. Era uma lástima, era lamentável, e a gente sente com uma certa similitude com o que aconteceu no nazismo. Mas o que eu posso dizer é que o nazismo está presente em todos os locais. O ser humano, ele, se não for tratado, ou seja, pautado pelas diretrizes dos direitos humanos, basta você tirar os direitos humanos e entregar poder a qualquer indivíduo, que a potencialidade dele praticar agruras violadoras do senso comum humanitário aconteçam. Aqui aconteceu, na ditadura militar aconteceu, na Argentina aconteceu na sua ditadura militar, na ditadura chilena aconteceu, enfim, toda ditadura é pautada pela supremacia ideológica, pela supremacia de potencialidades, e aqui assim não ia ser diferente. Eu posso dizer que com certeza o que aconteceu naquele nosocômio em Barbacena é uma manifestação, é típica de um campo de extermínio, de concentração. A questão é que lá não havia um tratamento totalmente desumano, né? Talvez nós teríamos ali homicidas por omissão, se nós aplicarmos essa diretriz do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Mas todos aqueles que colaboraram de alguma forma para aquelas práticas seriam coautores dos vários homicídios que foram perpetrados por ausência da presença estatal. Mas isso demonstra que esses problemas estão mais próximos de nós do que nós pensamos. Esses problemas estão mais presentes nas nossas vidas do que nós podemos imaginar. Falar de nazismo hoje, e olhando para trás, não é reviver o passado, é tentar estabelecer um paradoxo com qual é o nazismo do presente. Quanto nós herdamos desse nazismo, o que nós estamos fazendo para contribuir para a revigoração dessa ideia, desse ideal nazista? Qual seria essa comunidade do povo? Quem seria o digno de conviver em um Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, ou em qualquer outro? Eu não estou falando pelo Bolsonaro, não. Inclusive eu estou dizendo isso por qualquer outro político que venha aqui, né, no futuro, com essa pregação de que existe algo acima de todo mundo. O que existe acima de todo mundo é Deus, é o nosso senso de convivência, é o nosso senso de respeito ao outro, é o nosso senso de respeito à diferença, é o nosso senso de solidariedade e, sobretudo, de que nós temos que olhar o outro não como um adversário. Esse adversarialismo é próprio de uma cultura retrógrada que vive um pouco desse nazismo,
que foi praticado lá na década de 40. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre a falta da tipificação penal da negação do Holocausto de acontecimentos históricos no Brasil. O senhor acha necessária essa tipificação ou não? Olha, eu já vi um filme muito interessante chamado Negação. Esse filme é protagonizado, ele é baseado em fatos reais, trata da história de uma disputa entre dois historiadores. Esses dois historiadores, esse filme, né, para quem quiser, ele está aí nas principais redes de comunicação, Netflix, Google, no YouTube, na Google Play, enfim, onde vocês quiserem. Falam da história de uma disputa que aconteceu na Inglaterra, não muito tempo atrás, com um pseudo-historiador. Ele não era formado em história, mas ele praticava o estudo histórico, e ele negava a existência do Holocausto e escreveu alguns livros a respeito disso. É o David Irving. Ele publicou alguns livros que são famosos na Europa, negando a existência do Holocausto, dizendo que não há provas de que houveram aqueles campos de extermínio, aqueles campos de concentração com extermínio e fornos crematórios. Inclusive, ele se vale de uma pesquisa até de cunho científico, aonde fotografias tiradas pelos aviões, aqueles aviões de investigação que fotografavam o local para dar imagens aos aliados do que estava sendo praticado, não demonstravam haver atividade naqueles fornos crematórios. Pois bem, do mesmo sentido, temos uma professora que é de origem judia, que trabalha numa universidade, salvo engano, é a Universidade de Nova York, ela chama Deborah Lipstadt. A Deborah Lipstadt, ela defende a existência do Holocausto, ela estudou, é especialista em Holocausto no mundo. E esse David Irving, ele processa a Deborah Lipstadt por ela ter falado que o que ele nega em seus livros, em suas pesquisas, é blasfemar contra a verdade, é um contributo contra a verdade, e ele processa ela na justiça britânica. Só que lá na justiça britânica o sistema é um pouco complexo. É um processo judicial bem complexo. E no final das contas, o David Irving perde a ação que ele ingressou. A Deborah Lipstadt tem o direito de publicar os dizeres que ela fez a respeito das críticas a respeito do pensamento dele, e ele é entrevistado, depois de perder o processo, ele vai à TV, isso é tudo baseado nos fatos reais, o filme se baseou nesses fatos reais. Ele é entrevistado e é perguntado pelo entrevistador se, embora ele tenha perdido a demanda, ele passou a acreditar no Holocausto, e ele diz categoricamente que, embora ele tenha perdido a demanda, ele não perdeu o direito de negar a existência do Holocausto. Então, são disputas sem fins. A criminalização da negação do Holocausto seria mais uma expansão indevida do direito penal. Aliás, o radicalismo sempre tende a negar a existência de fatos ou a minorar efeitos, as consequências dessas atrocidades. O que nós temos que fazer não é criminalizar. Eu acho que o racismo já está criminalizado, a injúria racial, o artigo 23, 24 e 25 da lei de racismo já prevê esse tipo de punição para todos aqueles que praticam qualquer ato de enaltecimento da cruz gamá, da cruz suástica, ou qualquer manifestação nazista. A questão é que fechar os olhos para o passado ou criar tipos penais, como, por exemplo, a proibição que um juiz do estado do Rio de Janeiro fez para a publicação da obra Mein Kampf, fosse resolver o problema.
eu digo para vocês, eu nas minhas pesquisas, eu precisei desse livro, tive que comprar no mercado negro. Porque como que eu vou pesquisar o Hitler sem ler a obra clássica dele? Isso é impossível. E aí, o que você fez? Eu precisei entrar com pedido de autorização judicial para comprar o livro, porque nem no mercado negro eu estava achando. Eu encontrava na internet e tal, mas eu não vou praticar outro crime, que é publicação, que é lá do artigo 184 do Código Penal, que é violar direito autoral. Não vou fazer isso. Então eu tive que pedir uma autorização para comprar esse livro, com o fim de pesquisa e tudo e tal. Olha que ponto chegamos, como se negar a existência do Holocausto ou criar tipos penais para que esse assunto não fosse discutido, fosse resolver o problema. Pelo contrário, nós temos que incentivar os alunos a pesquisarem, a discutirem essas questões, porque elas estão atuais e cada vez mais presentes na sociedade. Cada vez mais nós vemos a necessidade de reviver, de estudar o que aconteceu no passado, para que aquilo que aconteceu no passado não se torne repetido no futuro. Esquecer o passado é negar uma visão futurística e humanística do presente. Então eu tenho muito receio de qualquer tipo de política que tenda a coibir o estudo disso. E quanto à criminalização de enaltecimento ao nazismo, isso já está lá na lei de racismo, onde já há um tipo especificado para todo aquele que de alguma forma fizer uma exaltação ou enaltecer a cruz suástica, venha a ser punido. Professor, agora eu vou para os agradecimentos. O Luiz Fernando, ele diz, excelente tema. A cada ano que se passa, a cada geração que surge, mais distante fica essa época. Que pena. Apenas muito triste, não deve ser esquecida. A Ana, ela fala, brilhante, parabéns, professor Rodrigo. O Júlio Donato, excelente esclarecimento. Luciana Marvulli, obrigada, professor Rodrigo, por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Parabéns pela palestra, gratidão à família Unifil, por nos prestigiar com a Semana Jurídica. Agora, professor, eu peço licença, porque a gente teve um pequeno problema técnico no início, e agora a gente vai passar um vídeo da nossa juíza daqui de Ourinhos. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Boa noite a todos os participantes da 18ª Semana Jurídica da Unifil. Estou aqui a convite da minha estagiária e aluna de vocês, Ana Paula Miranda. Gostaria de parabenizá-los pelo evento, vi pelos temas que foram propostos, pelos palestrantes, conferencistas, a diversidade dos temas, a atualidade de todos eles, e confesso que fiquei bem impressionada. Parabéns. Aceitei também o convite para qualquer dia desse estar indo até aí, falar com vocês sobre meus estudos, os estudos que eu tenho feito recentemente sobre técnicas de negociação e gestão das emoções. Estive nos Estados Unidos no final do ano passado e venho aprofundando esse tema. Vi também que o Dr. Natan, que eu conheço também já faz um tempo, vai falar um pouquinho para vocês também de negociação, cooperação, e essa hoje é a minha paixão. Mas hoje também estou aqui para falar que mandei um exemplar dessa obra recém-publicada pela Juruá, que são estudos e homenagens ao ministro Luiz Roberto Barroso, em que eu e outros autores nós tratamos dos principais julgamentos, dos principais votos proferidos por ele no Supremo Tribunal Federal. O meu capítulo foi destinado à questão da declaração da inconstitucionalidade do tipo penal do aborto, no caso da interrupção da gestação até o 3º mês de gravidez. Tema super polêmico, atual também, Recentemente a mídia mostrou o caso daquela menina de 10 anos, Aquele caso lamentável em que ela engravidou do próprio tio. Então, é um assunto que ainda não está bem definido no Brasil, apesar da existência desse julgamento. Espero que o ganhador goste do livro, que traga bastante reflexões e que em breve eu esteja aí com vocês num próximo evento. Desejo um ótimo evento para todos vocês. Boa noite. Sorteio dos ganhadores da noite. Primeiro vai ser esse livro,
que a juíza nos enviou. Esse livro, o primeiro ganhador foi o Vinícius Palma Cristone, tá? É o livro Estudos de Homenagem ao Ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo lugar ficou a ganhadora Aline Matias da Cunha, com o livro Direito Penal, Constitucional e a Exclusão Social, de Luiz Fernando Kasmerzak. E agora sim, o terceiro livro da noite, que a gente não estava esperando, mas foi um prazer, né? Ganhar, foi o ganhador Alessandro Romão da Silva, Doutrina Penal Nazista. Após nós iremos entrar em contato para fazer as entregas de todos, tá? Vou mandar com dedicatória, viu, Alessandro? Vai ficar muito feliz. Professor, eu gostaria de agradecer o senhor, em nome do nosso coordenador de curso, o doutor Daniel Marques de Camargo e toda a direção da Unifil. Muito obrigado, tá? E nós gostaríamos de encaminhar para o senhor, logo quando for possível, essa homenagem que nós fizemos ao senhor por participar da nossa palestra da Semana Jurídica online. Tá bom? Muito obrigado, gente. Assim vocês vão me emocionar, hein? Já estou ficando emocionado aqui. Além de ser prestigiado com um tema que eu gosto, ainda vou ganhar uma homenagem. Pô, obrigado. Tá, então eu finalizo por aqui. Eu deixo um espaço para as suas considerações finais. Assim, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, a todos vocês que fizeram parte da organização desse evento, ao corpo docente. Não está sendo fácil para nós professores, em meio a essa pandemia, exercermos o nosso mistério. Então, sobretudo, eu queria mandar o meu abraço, prestar minha solidariedade a todos vocês que estão encontrando as mesmas dificuldades que eu encontro aqui, e não posso esquecer também dos alunos que estão tendo que se acostumar com esse novo normal. Estudar o direito já é algo que eu posso dizer complexo. Imagina com todas essas modificações que nos foram impostas praticamente que a fórceps, em um momento que muitos de nós vivemos processos de inclusão e alguns de desinclusão. Hoje o grande problema é a desinclusão digital, né? Então a minha preocupação sempre é com aqueles que encontram dificuldade de ter o acesso a essas comunicações e as aulas e tudo. Então eu queria deixar aqui meu abraço a todos os professores guerreiros e a todos os guerreiros alunos que estão jungindo esforços para que esse novo normal aconteça de uma forma a propiciar o mesmo conhecimento que era disseminado nas salas de aula, que tanto nos estão fazendo falta hoje. O ser humano só dá valor naquilo que ele perde, né? Hoje eu tenho certeza que aqueles que faltavam às aulas estão sentindo uma falta da faculdade enorme, né? Nós, professores, a falta da convivência com os alunos é algo notável, né? Então, eu digo aqui que a todos vocês, eu dedico essa homenagem que eu recebi e fico muito agradecido de tê-la recebido. Mais uma vez, eu digo, não sou merecedor dela, mas eu dedico ela não só ao corpo docente, mas ao corpo discente, porque são vocês que fizeram esse evento acontecer, e sem vocês isso não aconteceria, e com vocês eu tenho a chance. E talvez essa seja a melhor premiação que um professor pode receber, que é ter o pensamento divulgado e ter pessoas que possam propagar esse conhecimento. O conhecimento guardado não tem valor nenhum. O conhecimento tem que ser propalado, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser difundido, ele tem que ser pensado junto. E tudo que eu falei aqui não é só meu, pode ser difundido por todos vocês, e até mesmo, eu espero, essa é a minha expectativa, seja bem aprimorado. Eu quero um dia poder ter o privilégio de ouvir vocês falarem sobre esse tema e poder engrandecer o meu estudo. Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu desejo aqui agradecer à professora Angélica pelas doces palavras, ao professor coordenador do curso, e agradecer a todos vocês alunos que nos assistiram. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado, professora Angélica. É uma honra tê-los na nossa 18ª Semana Jurídica.
E eu aguardo todos vocês amanhã nas últimas 2 palestras. Muito obrigado e todos tenham uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.